Boa noite, queridos. O tempo passa rápido, né? Parece que foram 7 dias desde que nos falamos. Eu estava lembrando as palavras de um técnico atlético lá nos Estados Unidos, que ele falava, fizeram alguma pergunta para ele sobre o desempenho dos atletas dele. Ele diz essas palavras históricas. Ele diz que é muito difícil fazer previsão, especialmente sobre o futuro. Então, eu não sei se ele já fez previsão sobre o passado, mas é sempre difícil fazer previsão, especialmente sobre o futuro. E qualquer coisa que nós quisermos falar sobre o futuro, vai ser dentro do contexto limitado da nossa compreensão, da compreensão de quem apresenta, quem analisa. Mas, mesmo assim, pode ser útil vislumbrar, de alguma maneira, como que as coisas vão ser daqui a 20 anos, 50 anos, quem sabe, 200 anos. Nós podemos falar sobre algumas características que vão ter, não necessariamente sobre a forma exata, como vai ser entrar numa instituição de saúde, a cuidar da saúde. Talvez nem seja da forma que está agora. Talvez não seja hospitais e consultórios. Talvez não seja um indivíduo que é o tal sábio que vai dar a receita. Talvez vai ser sob consulta de um grupo, em consulta com as pessoas afetadas, enfim. Mas nós podemos, algumas coisas, nós podemos vislumbrar de como será os cuidados à nossa saúde, a prevenção das doenças e um enfoque na saúde, em vez de doenças. Qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer indústria reflete o tempo e a filosofia onde existe. Hoje, tudo que nós fazemos, a maior parte, nós falamos de esporte, desde esporte até a produção, até as relações comerciais, a maneira que nós viajamos, a maneira que nós tratamos a saúde e as doenças, tudo, queiramos ou não, é moldado por a filosofia premente na sociedade, que é uma filosofia materialista, é uma filosofia que não leva em conta a realidade plena do ser humano, não leva em conta a questão sempre do bem-estar e sim de doença, de um alvo chamado doença, e a eliminação desse alvo. Então, isso é colorido pela filosofia que domina as atividades mundiais, pelo menos no campo social, econômico, político. Eu acho que aqui pouca gente teve a oportunidade de visitar algum país comunista. Eu tive essa oportunidade mais que um país, enquanto ainda eram comunistas, antes da queda do muro. E a medicina nesses países não era igual à medicina no Ocidente. Era medicina colorido por uma filosofia diferente. Isso eu só via eu chegar e ficar com esses médicos um tempo. Era muito diferente. Você via como que faz diferença você criar e moldar um sistema de saúde baseado ainda um sistema materialista, comunismo eminentemente materialista, mas baseado numa filosofia de coletividade e de, pelo menos, na conversa de igualdade. Eu acho que da mesma forma, no futuro, onde conforme as muitas escrituras de Baha'u'lláh, Abdu'l-Bahá e Shoghi Effendi, a espiritualidade vai dominar a vida humana.
não é que vai acabar com as considerações materiais, mas o impulso que domina a existência humana, a sociedade, o funcionamento das instituições, enfim, todas as atividades, inclusive econômicas, de comércio e cuidados à questão da saúde, vão ser coloridos por uma percepção primeiramente espiritual das coisas. Então, até agora parece muito abstrato, mas nós podemos rapidamente chegar a específicos. Hoje, boa parte da saúde se chama medicina, ou seja, medicamento. Até o nome é medicamento, medicina. E não é prevenção, não é saúde. A palavra saúde, às vezes, não é muito mencionada. Tem um enfoque em disfunção, em doença, em mal-estar. Então, isso já começa a criar uma dificuldade filosófica. Você não vê alguém do campo de saúde, a não ser que você já perdeu a saúde. Isso cria muita dificuldade. Você não vê... você vai ser, geralmente, muito melhor atendido se tiver um problema material, um problema que pode ser medido, pode ser pesado, pode sair numa tomografia. O resto assim, às vezes não é muito bem aceito e muito bem compreendido pelo campo de saúde. E o que mais está moldando, dificultando o campo de saúde é que a indústria de saúde é uma indústria. O problema é que virou uma indústria e que uma indústria é evidente que tem incentivos e processos muito diferentes do que, digamos, uma estrutura para manter a saúde. É uma indústria. Eu tenho visto relatórios, por exemplo, dentro da indústria farmacêutica, onde o paciente estava falando com o outro, que infelizmente tiver um inverno não muito bem sucedido. Por quê? Porque não tinha tido grandes epidemias de influenza. Então a pessoa estava lamentando que as vendas não eram tão boas quanto o ano passado, porque menos pessoas adoeceram. Então aí a partir daí você vê que é uma indústria que da raiz da estrutura é baseada em consumo e não em saúde. Talvez nem até a resolução da doença, mas a questão de consumo. Consumir mais, melhor. Consumir menos, pior. E numa sociedade que coloque a espiritualidade primeiro e coloque o bem-estar coletivo primeiro, que leve em conta não apenas a saúde das partes diferentes do corpo físico, mas entenda e aprofunde mais a questão emocional, a questão espiritual. É evidente que nós vamos virar para uma maneira totalmente diferente de abordar as coisas. Tem uma pressão, para quem trabalha no campo de saúde, tem uma pressão cada vez mais de virar tudo processos de produção. E nem escondem isso. São indicadores, são quantos pacientes foram vistos, quanto que faturou, se usou ingredientes demais ou não. É tudo custo, é tudo custo. E uma das partes mais bem controladas dos hospitais, são as farmácias. Não sei, você pode ter paciente literalmente morrendo. Se tiver regra que não libera medicamento, não vai liberar, não libera. Então, os incentivos viraram tão perversos que assemelha muito bem a uma fábrica. Muito bem, ou seja, muito de perto uma fábrica. Muito mal. Isso leva a um sistema
cada vez mais caro, sem necessariamente produzir mais saúde. Os Estados Unidos, muitos países veem como modelo, talvez não tanto hoje, mas até poucos meses atrás, era um modelo. A saúde lá nos Estados Unidos é assim, engraçado. Os Estados Unidos gasta mais ou menos 17% do que produz para atenção à saúde ou atenção a doenças. Eles gastam, às vezes, 3, 4 vezes mais que outro país, por exemplo, a China, sem produzir resultados superiores, só consomem mais. Ou seja, 17% do que o país faz ao longo de um ano e para pagar para suas próprias doenças. Isso tem subido de alguma hora era 6%, virou 7, 8, 9 e chegou a 17% e continuando. Então, é um problema, é algo que é inviável. Eu gostaria de dizer que, mais uma vez, tudo que eu acho que o efeito, a influência da filosofia é muito maior, muito mais insidioso do que nós damos conta. É um incluído. Às vezes nós acabamos falando, entendendo as coisas de uma maneira que é muito influenciado por nosso meio, mas quando voltamos a uma filosofia espiritual, quando vemos como, por exemplo, Abdu'l-Bahá, como era o exemplo da vida de Abdu'l-Bahá, filho de Baha'u'lláh, nós vemos, às vezes eu vivo policiando, vejo que não, isso é a maneira tal questão não é alinhado com o que é Abdu'l-Bahá. Então, a gente vai se corrigindo. Se no mundo lá fora, se falar do futuro da saúde, o que vai ser, o que você vai ver? Vão falar de inteligência artificial, vão falar de exames de imagem cada vez mais rápidas, cada vez mais exatas, vão falar de maneiras de diagnosticar as doenças com mais exatidão, e por aí vai. Vão falar de fazer um exame à distância, que aqui no futuro nós vamos ter um indicador que o paciente coloca aqui, o médico lá longe vê. Então, é tecnologia. Perguntar de como será o futuro da saúde vai ser tecnologia, geralmente em forma de produtos que vão ser vendidos, tecnologia à venda. E ia ter a substituição de pessoas por robôs em vários campos. Por exemplo, robôs. Imagina, um robô ou dois cuidando de uma pessoa idosa, trocando a fralda de uma pessoa, com o intuito de cortar custos. Então, a indústria, o tal da indústria, é esse o futuro que pinta para nós. Enquanto que, quando nós olhamos como exemplo, uma das coisas que Baha'u'lláh diz é uma frase que mais fala sobre o futuro da saúde. Ele falou isso no século XIX. Ele diz que no futuro, boa parte das doenças serão tratadas com alimentos. Mas aí, a última parte da frase é muito interessante. Ele inicialmente pôde dar a impressão de que sim, nós vamos voltar como antigamente, como tudo era mais simples e mais humano. Ele disse que vão como tratar as com alimentos. Ou seja, ele está falando do futuro, ele não está falando de resgatar um conhecimento antigo, de mudar para o jeito que eram. Ele está falando de
progredir no conhecimento dos alimentos ao ponto de poder tratar a maioria das doenças. Nós ainda estamos muito aquém disso. Por mais que os naturopatas e médicos chineses e tudo falem, nós estamos muito aquém disso. Nós estamos nem perto de tratar até as doenças mais comuns de maneira suficiente por alimentos. Isso é uma das coisas. Uma vida equilibrada, e nós pensamos se o que domina a existência humana na sociedade são princípios espirituais, a vida não vai ter o desequilíbrio que tem hoje. Então, o equilíbrio nas nossas vidas, inclusive de consumo físico, material e de outros, vai ser diferente. Eu dei uma olhada, a dona Gui tinha mencionado uma epístola que foi, que Paula escreveu para um médico Bahá'í da época. A epístola um terço é persa e 2/3 é árabe, sem uma tradução oficial. Então, eu não achei apropriado de opinar muito sobre isso. O Naguich também me mandou uma palestra bem completa de pesquisar bem, aí vou poder dar mais opinião. Mas algumas coisas que Barrola de evitar a todo custo, qualquer coisa que afeta a mente, então drogas de recreação, como dizem, né? Bebidas alcoólicas, consideração em como se come, enfim, algumas orientações de depois de comer, de esperar até o estômago estiver vazio antes de aceitar mais alimentos. Essa parte específica, ele diz que isso é perigoso. Ele não fala por quê. Ele não fala se isso leva a doença endócrina, se leva a aumento de câncer, o que pode. E não esperar o estômago se esvaziar por completo antes de comer de novo é perigoso, tem perigo para a saúde. Então, tem muitas coisas que aos poucos a ciência vai descobrir. E não vai ser nas moldes do que a indústria farmacêutica, a indústria de hospitais, a indústria de seguro de saúde. É uma indústria gigantesca. Empresa que comprou outra empresa, que comprou o Hospital Brasília, isso aconteceu há alguns anos. O faturamento era tipo 1/4 de $1 trilhão no ano. Então são gigantes, são gigantescos. E controlam muita coisa. Controlam a nossa percepção da Covid, por exemplo. Claro, é colorido por essas acharem mais oportuno de apresentar para nós. Muito provavelmente vamos ter uma abordagem que fala da saúde antes da doença, ou seja, a ênfase vai ser a saúde. Aí, quando isso falhar, essa abordagem, aí que vamos lidar com doença. Um dos motivos que isso forçosamente vai acontecer é que não tem como pagar para o sistema atual. Não tem economia. Se os Estados Unidos, com seus 20 trilhões de dólares produzidos anualmente, não dá conta, imagina os outros. Isso vai ser forçado, vai ser uma mudança forçada.
e não necessariamente por iluminação. Pode ser uma combinação. O uso de tecnologia não vai ser generalizado sem critérios. Tem muitos casos em que é necessária uma presença humana. O ato de curar não é uma transação técnica, não é consumo de um medicamento. É muito mais que isso. Quem já ficou doente sabe disso. Quem já foi mal atendido entende isso perfeitamente. Então, pode até ser que no futuro tenham robôs que vão ajudar a trocar fralda em um hospital, ou vai ajudar a ler raio-x. Mas ainda vai ser preciso de ter seres humanos, e não só gente, seres humanos, seres com compaixão, para cuidar de pessoas doentes. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma observação que eu tive. Isso já tive várias vezes na UTI. Boa parte das pessoas na UTI são pessoas acima de 60 ou 70 anos. E, assim, quando passa mais dessa idade, 85, 90, muitas dessas pessoas, alguns têm demência, outros ficam confusos dentro do ambiente do hospital. E muitas vezes, quando eu ia examinar o paciente, conversar, esse paciente agarrava minha mão. Precisava, às vezes era um paciente confuso, mas precisava contato. Você segura a mão lá enquanto conversa com essa pessoa, conversa com a família que estão lá. São necessidades que nenhum ser humano pode negar. Essa pessoa que volta à sua essência, esquece muita coisa e volta a seu instinto. Precisa alguém segurar a mão. Precisa alguém passar a mão na cabeça. Precisa ouvir uma voz para tranquilizar a 1 da manhã. Isso nenhuma tecnologia, nenhuma ciência pode substituir. É evidente que isso, bem como orações, bem como o complemento espiritual de cuidar de pessoas doentes, vai ser e tem que ser o tempo. Se a querida Ana Paula e vocês estiverem de acordo, eu estou pensando na próxima semana. Eu achei interessante de voltar à questão da investigação da verdade. Isso tem a ver com o futuro da saúde. Como se investiga a verdade, tanto de modo geral, e quanto na questão da saúde, na questão da pandemia. E essa questão está evoluindo desde a última vez que nós falamos, há talvez 2 meses. As questões, o desdobramento desse conflito entre fake news, entre todas as notícias falsas que estão sendo liberadas e o que acaba surgindo como a verdade. Esse conflito tem tomado formas muito curiosas e ainda está em evolução. Então, eu achei, uma consideração apenas, quem decide são vocês, que talvez, como continuação, na semana que vem nós possamos falar sobre como discernir, como fazer distinção entre o que está sendo apresentado e verdadeiro, o que está sendo apresentado e falsa, e com algumas observações e dicas bem concretas sobre as notícias sobre a pandemia. Muito obrigado. Nós que agradecemos, querido Dariush, e eu gostaria de saber se você recebeu alguma pergunta pelo e-mail. Não recebi nada. Sim, tem algum amigo ou amiga aqui presente que gostaria de estar fazendo alguma pergunta diretamente para o Dr. Dariush, nosso querido amigo?
Esse- Alava, posso falar, Ana? Sim, sim, querida. Na verdade, não é uma pergunta, mas é que deu um probleminha que eu perdi uma parte que fala sobre não encher muito o estômago, ou esvaziar muito o estômago quando come. Eu não entendi essa parte, porque eu peguei no finalzinho, e o meu computador, eu vou ter que ver pelo meu celular, porque o meu computador é muito fraco o som. Eu tenho que ver, vou levar para algum lugar para ver o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que ficar bem pertinho para ouvir. Então, eu Gilá, tenho isso aqui às vezes pode resolver o problema. Melhora muito, mas muito a sua recepção do som. Pequeno, o que vem no celular, esses fonezinhos de ouvido. Eu coloquei até, agora não estou com ele aqui, mas eu acho que ficou mais baixo. Não sei, eu vou ver agora, vou pedir para o barman trazer para mim, para não levantar Aham. daqui. Mas vamos ver, O vou volume experimentar. no teclado também, você já tentou colocar mais alto? Porque tem um lugar no teclado do Sim, o computador. volume aqui no teclado, eu boto, ele já está no máximo, 100. Mas Ai, sua voz está desculpe, só um saindo pouquinho. muito perfeita. Pedrão, te A ligo gente depois. escuta bem. Aham. Mas então voltamos para essa parte com o querido Darius. Pode ser, então, Darichan? Claro, era muito curta, na verdade. Eu estava falando sobre um segmento de um texto de Baha'u'lláh, onde ele diz que se depois de comer, se não esperar o estômago esvaziar e comer de novo com o estômago ainda parcialmente cheio, é perigoso, tem perigo. Então, não tem, naquele segmento que eu li, não tem mais explicação ou detalhamento sobre isso, mas fala, ou seja, o processo de digestão tem que avançar até um certo ponto, certamente até o estômago se esvaziar antes da pessoa comer de novo. Então, mais ou menos, tipo, 3 em 3 horas, como os médicos sugerem? Não, Ou... essas coisas dependem muito da pessoa, claro, e da comida. Por exemplo, se alguém tomar um suco, vai ser rápido. É fácil de digerir, tem pouco a digerir. Agora, se alguém comer 2 pratos de fritura, vai ser 4 para 5 horas ou até mais. Se for uma pessoa mais idosa, pode demorar mais. Se tiver alguém, por exemplo, com diabetes, às vezes o esvaziamento do estômago é modificado. Então, essas diretrizes gerais são dados ou porque o médico não se importa muito com os detalhes, ou porque são dados tipo orientações muito gerais. Este de 3 em 3 horas, por exemplo, não é consenso. Tem gente que diz que isso é impossível, isso faz mal. Tem médicos que discordam com isso gravemente. Imagina se for refeições grandes a cada 3 horas. Tem gente que faz isso. E eu conheci um médico e trabalhava com problemas de dieta e falava que ele recebeu um paciente que dizia que ele só come uma refeição por dia. Começa às 7 da manhã, termina às 10 da noite. É uma refeição contínua. Ele nunca para de comer. Então, eu acho que a questão de bom senso e de moderação. Este de 3 em 3 horas tem outro vertente, a quantidade recomendada é menor e é recomendado em algumas situações específicas, mas não para todo mundo. Só Querida, para concluir, que eu me lembre que esses são relatos, mas eu ouvi falar que Abdu'l-Bahá comia 2 vezes por dia, por exemplo. E comia simples, então não comia grandes quantidades, não comia várias vezes ao longo do dia. Isso não quer dizer que isso vai servir para todas as pessoas, mas a questão de comer simples
de maneira simples. Ele recusava todas as... tinha muita recepção durante as viagens dele aos Estados Unidos. Em Haifa Yaka a vida era muito difícil, mas dado que ele era tão querido, tão bem recebido nos Estados Unidos, tinha banquete após banquete, e ele recusava. Ele comia algo simples ou comia em outra hora, e na hora aceitava alguma coisinha por questão de cortesia, mas não comia tudo aquilo. Ele não misturava as comidas de muitos cursos, de muitas etapas. Ele não aceitava. Tem uma contribuição aqui da Regina Rocha, dizendo que a gente tem a Ayurveda que nos ensina que devemos esperar a fome, né? Então, comer só quando a gente está com fome, porque assim o nosso estômago vai estar preparado para receber, né, mais comida. A Maria Trude quer fazer uma pergunta? Sim. Eu vou ter a ousadia de conversar com o querido Darius. Não vou fazer pergunta exatamente. Isso que Regina Rocha falou, Abdu'l-Bahá também fala, né, que a gente só deve comer quando está com fome. E que ele só comia 2 vezes, Darius, também já ouvi, inclusive o mesmo por Guardião. E eu queria também falar que Abdu'l-Bahá fala que no futuro, né, a saúde do futuro vai ser as doenças vão ser curadas através de alimentos e também com águas, não é isso, Darius? Com águas termais. Ele fala também com águas termais. O Guardião? Hã? O Guardião? Não, Abdu'l-Bahá. Eu já ouvi isso, mas eu nunca vi escrito. Eu conheço um texto que ainda não foi traduzido do persa, onde Abdu'l-Bahá dá uma recomendação para peste negra, então, que ainda existe no mundo, ainda tem um caso e outro em vários países. Então, ele recomenda banhos frios alternados com uma fruta seca que tem no Irã, que Dona Giti sabe, Zereshk, de lá sabe, Zereshk. Então, isso eu mesmo li. Ele fala de Zereshk, que parece com uva passa muito pequeno, mas muito azedo, e banhos frios. Então, existem algumas indicações de terapia alternativa para as doenças. Agora, ele falou isso quando não existiam antibióticos. Então, quando se trata de algo que pode ser fatal, que tem uma mortalidade importante, então temos que entender o que ele falou no contexto da época em que falou. Também eu queria fazer assim uma colaboração, uma contribuição. Tem um livro que é uma compilação de um médico persa sobre saúde, tudo sobre saúde. Você conhece, Darius? Se não me engano, chama... Eu peço desculpas, eu não lembro exatamente, mas acho que chama O Templo Humano. O Templo do Espírito. The Shrine of the Spirit. The Inner Throne of the Temple. Eu acho que é uma compilação, não é? Isso, uma compilação. Eu até fiz a tradução, mas a editora não chegou a publicar. É maravilhoso. Tem todas essas coisas que Abdu'l-Bahá fala para não comer antes de 2 horas entre uma refeição e outra. E tudo isso que fala sobre essas coisas de alimento e tal. Fala que o nosso organismo não foi feito para comer carne, que não é proibido, mas que não foi feito para carne, né? Que os dentes tal não são adequados para mastigação da carne. E tem coisas maravilhosas, é muito bom.
Eu recomendo. Que é ótimo. Não, não sei se é o mesmo livro, mas deve ser uma compilação muito interessante. Sim. Eu, Nós vemos que Onde a Abdu'l-Bahá fala no tratamento por frutas e alimentos, águas quentes e frias, está no Respostas a Algumas Perguntas. Está onde? Respostas a Algumas Perguntas. Ah, E também está no Bahá'u'lláh e a Nova Era. sobre carne, eu acho assim que futuramente realmente todos vão parar de comer carne, mas tem que ser aos poucos, não é assim, de repente, como agora o pessoal está fazendo, para de comer carne, isso eu acho que como estava acostumado a comer, faz falta. Conheço várias pessoas que não estão comendo mais carne e, e são totalmente veganos também, e eles ficam pálidos, e acho que deve faltar um monte de outras vitaminas para eles. Eu não sei, pelo menos as pessoas que eu estou conhecendo e eles estão se não estão comendo, eu acho que ficam doentes. Mas no futuramente eu acredito que com o tempo a gente vai se acostumando. Por exemplo, tipo, o André, meu sobrinho, filho da Ginus, os filhos não comem agora nada de carne, tá? Então, desde pequeno, acostumaram, o corpo acostumou. Não, isso é minha percepção, viu, Darius? Não é nada, não li em nenhum lugar, não é a minha percepção. Então, eu acho assim, ó, que quando a pessoa, desde o início, não come carne, ou não sei, alguns alimentos, acostuma, e não tem aquela necessidade, porque ela substitui com outros, né? Agora, por exemplo, eu que já sou velha, vou parar de comer carne, estou dando um exemplo, acho que, não sei, pode ser que faça mal, não sei, eu estou só colocando uma dúvida, né? diz lá, a querida, Gila posso está falar? adiantando por uns 30 anos os limites da velhice, mas não vamos entrar nessa. Diz lá, escute só. Eu fiz isso, eu parei de vez. Sabe, a carne. Muitos anos atrás eu parei de ver. Nunca tive nenhum problema, graças a Deus. Meu filho também não come carne e também não tem nenhum problema. Ele já há mais tempo do que eu. Carne vermelha ele tirou há mais tempo. Mas não tem nenhum problema. E eu conheço muita gente que não come carne. Muita gente foi depois de adulto, quando teve uma consciência tal, e aí resolveu parar. Ninguém tem problema, não. Nenhum. Os vegetais também estão cheios aí de proteínas e, e tem ovo, essas coisas assim. Eu não sou vegana, não, vegana não. Eu sou naturalista, eu chamo naturalista. Alguém mais gostaria de ver se tem mais alguma pergunta, que a gente está chegando no tempo final, só para direcionar se de repente alguém ficou com alguma pergunta, teve alguma vontade de mandar por e-mail. A Regina estava me perguntando se você tem alguma pergunta, Regina? Eu passei por e-mail para ele. Então ele não pode não ter visto. Você pode refazer aqui, por favor? Mas quando? Eu passei já tem, acho que foi sábado. Que tem um proctologista que atende no sul do Brasil, que tem várias palestras do Dr. Fernando. Ok, eu não sabia que era para discutir, certo. Você responder, você viu? Estava passando. Hã? Sim.
Eu pensei que era só a nível de informação. Não, eu acho importante para todo mundo. Assim, a questão das muitas maneiras de tratar as doenças, com certeza, quanto menos químico, quanto menos ambiente de consultório e hospital, melhor. Isso não tem mais tratamento, não quer dizer necessariamente mais saúde. Às vezes é contraproducente. Então, quanto mais houver a possibilidade de tratar as doenças com terapias menos invasivos, melhor. Agora, tem a questão de que as ditas terapias naturais, ou terapias holísticas, têm que passar pelo mesmo crivo de mostrar que realmente funcionam. Porque tem muitas terapias que são baseadas em, digamos, em experiência pessoal. Anedotas, a pessoa tratou algumas pessoas, acho que melhoraram, isso tanto no campo de Covid quanto em outros. Então, eu acho que nós já entramos para uma fase da humanidade onde essas coisas estão sendo olhadas mais a fundo. Tudo que nós entendemos sobre as previsões, por exemplo, o que Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá colocam sobre o futuro, sobre saúde, sobre tratamento e sobre qualquer outra coisa, nós entendemos com nossas limitações. Eu, quando olho isso, eu entendo com minha limitação de um ser humano de 2020. Então, por exemplo, a questão de tratamento com água. Eu posso pensar uma coisa e pode ser outro. A questão de ser vegetariano, por exemplo, é algo que tem muitos vertentes, tem muitas considerações. A adaptação das pessoas a vegetarianismo depende muito de cada organismo. Tem gente que se dá muito bem, tem gente que fica doente. E gente que realmente quer ser. Faz bem feito, igual o outro, mas o outro se adapta e essa não. Eu tenho 2 amigos de muitos anos. Amigos, sim, de longa data, que nasceram em família vegetariana. E não comeram carne até a idade adulta. Não foi adolescência, foram depois de 18 anos, 20 anos de idade, e os 2, anedotas, mas os 2 me falaram que começaram a sentir muito melhor depois que comeram carne. Então, só para dizer que isso não contradiz a minha aceitação, a minha fé do que Abdu'l-Bahá diz. Mas pode ser que o vegetarismo seja diferente do que eu imagino no futuro. Hoje, esse vertente em boa parte se concentra no que não se come. Talvez no futuro vai ter comidas vegetarianas mais adequadas. Talvez nós vamos aprender a ser melhores vegetarianos também e não apenas nos basear em abstenção da carne, que é uma coisa à parte. Não sei se consegui me explicar. Muito interessante. Eu posso fazer a pergunta que eu fiz por e-mail agora? Pode. Nós vamos encerrar com Nós encerramos com ela. Vai lá. Uhum. O doutor Fernando, esse médico proctologista, Dariush, ele recomenda que se toma 3 copos de água em jejum durante 40 minutos. E depois que você terminar de tomar a água, você faz uma abstinência de meia hora para você tomar o café da manhã.
ele alega que dá uma limpada no aparelho digestivo, nos intestinos. E eu mandei para você, depois, se você depois quiser. Não, eu vi, eu vi que você tinha mandado, não entendi que era uma coisa a discutir. Eu até recebi, olhei e mandei um agradecimento. Mas, olha, eu acho que tudo isso tem que passar por investigação e evidência. Tá? Eu não estou dizendo que sou cético, é que não sei. Não sei. Eu já vi muita gente falar que tem que tomar água assim, depois tomar. Eu mesmo até segui a orientação de um médico naturopata. No meu caso, me fez muito mal. Eu fiquei doente. Eu tentei uma dieta naturopática que incluía muita água, mas tinha outras. Nas 3 vezes, em 3 fases diferentes da vida, eu passei muito mal. Eu fiquei muito doente. Eu fiquei doente mesmo, não era de me sentir mal. Eu tive que parar mesmo, apesar de querer persistir. Então, isso tem que ser estudado em número grande de pessoas. E outra coisa, é difícil dar orientação fixa para uma população, porque tem tanta variação entre os organismos das pessoas que alguém vai seguir aquilo, vai ficar bem, outro vai jurar que nunca mais vai fazer. Tem diferenças de organismos, não dá para generalizar. Eu acho que aí nosso conhecimento ainda está muito simplista. Nós vamos entender no futuro, se Deus quiser, os diferentes tipos de organismos. Não sei quantos são, se são 3 ou 300, quem sabe. E descobrir as medidas melhor, assim, mais adequadas para cada indivíduo. Aí seria um mundo em que nós vamos ter pessoas mais saudáveis, menos gente tratando doença, e acho que vai ser muito melhor do que nós estamos vivendo hoje. Tá bom, obrigada, hein? Um detalhe só, completando, é que você tinha comentado, até eu vejo você fazer isso de manhã, que eu acho que você não falou aqui, que é água morna. Acho que você não Mas falou aí aqui. é outro segmento. Ah, é? Aí o Veda, né? Você juntou as duas coisas. Ela aconselha que no estômago da gente é quente. E ela não aconselha a ninguém a tomar água gelada, né? Água fria, principalmente de manhã. Então, já é outro orientação. Né? Não é? Tá certo. Aí é o que eu sigo a Su Monteiro, que é a minha terapeuta da Ayurveda. Muito obrigada, queridos amigos.